Mas tudo bem, eu sou um cara de boa vontade, eu vou clicar aqui no Saiba Mais para ver o que é o tal de UTC Zulu. Ok, eu tenho que ler uma página inteira da Wikipedia para descobrir qual é que é o horário UTC de acordo com o lugar onde eu moro. Fala aí, gurizada, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Rafael Ritter do canal Drone Modelismo e hoje é dia de sentar o sarrafo nos sarpas do DCEA. Mas não do modo pejorativo, do jeito sadio. Se tu quiser saber como é que se senta o sarrafo do jeito sadio, é só continuar assistindo, eu já volto logo depois da nossa vinhetinha. Pessoal, como a maioria de vocês deve saber, para voar com drone no Brasil, seja para uso recreativo ou para uso comercial, tu precisa fazer uma solicitação de voo. Claro, se teu drone pesar mais do que 250 gramas. Mesmo que tu tenha um Mavic Mini ou Mini 2 e aqui do lado esteja escrito 249 gramas. O problema é que algumas pessoas, por encontrar dificuldades no uso dos aplicativos disponibilizados pela ANAC e pelo DCEA, acabam voando sem solicitar o voo. E ao invés de simplesmente dizer que são pessoas burras, eu prefiro fazer uma leitura para ver onde é que podem ter problemas e possíveis sugestões aí para melhorar o processo. Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui apontando algumas melhorias que poderiam ser feitas nos sarpas e também depois eu vou ler aqui algumas sugestões que o pessoal deixou na aba de comunidades, onde eu fiz há 4 dias uma enquete perguntando sobre os hábitos de voo das pessoas e hoje eu fiz uma pedindo para o pessoal também contribuir com sugestões para melhorar os sarpas. Mas como eu sou o dono do canal aqui, vamos começar então pelas minhas opiniões e aí depois eu vou ler as opiniões da galera. Então eu tô aqui agora no Sarpas, que é o sistema para solicitação de voos do DCEA, e a minha primeira observação diz respeito a essa opção aqui, ó, esqueceu a senha, onde obviamente tu vai quando tu esquece a tua senha. Isso é muito comum em pessoas que não costumam voar com tanta frequência, e aí tu tem que colocar o e-mail cadastrado e também tem que preencher esse CAPTCHA gigantesco aqui, que para quem não sabe é uma ferramenta para evitar que robôs utilizem o sistema, né, programas maliciosos utilizem o sistema, só que se algum robô colocar o meu e-mail aqui e preencher o CAPTCHA e clicar em lembrar, só eu vou receber esse e-mail, ele não vai receber. E se ele tiver acesso ao meu e-mail, então o CAPTCHA é o menor dos problemas. Mas enfim, pessoal, o problema dessa tela aqui é que às vezes esse sistema aqui ele funciona e às vezes ele não funciona. Então a minha primeira sugestão era fazer um sistema de lembrete de senha que funcionasse 100% das vezes. Mas agora vamos entrar aqui e vamos partir para o sistema em si. Preencher um CAPTCHA só de 4 dígitos aqui, ok, clico no entrar. E aí primeiro a gente vai vir aqui na parte de aeronaves, onde tem um botãozinho para tu adicionar aeronaves. E essa tela aqui, ela tem muito pouca coisa que poderia melhorar nela. Ela pede um apelido pro teu drone, qual o peso máximo de decolagem, qual o número do cisante, a data de validade do cisante, e aqui tu simplesmente vai inserir esse documento em formato PDF, né, o cisante, que foi gerado lá na ANAC. Então, como eu falei, é uma tela bastante simples e a única sugestão que eu daria, que é uma coisa que parece até pegadinha, é que ele te obriga a preencher aqui o número que tu cadastrou lá, o número do cisante do teu drone, só que esse número de cadastro, pessoal, ele também tá no arquivo PDF gerado lá pela ANAC e que tu tem que informar aqui nesse campo certificado de cadastro. Só que quando tu clica em solicitar cadastro, ele valida o número que tu inseriu aqui nesse campo com o número que tá dentro do arquivo PDF que tu informou. Isso é um erro conceitual. Se o sistema confia mais no documento do cisante do que eu tô digitando, então a informação que eu tô digitando ela é irrelevante. Ele só tá me forçando a digitar exatamente o que tá no documento. E aliás, eu tô lembrando, isso aí acontece também aqui no campo de data de validade do documento do cisante. E se tem uma coisa que a gente aprende trabalhando por anos e anos com design de interface web, que nem é o meu caso, a gente sabe que quanto menos coisa recair sobre o usuário, maior é a adoção por parte dos usuários. Tá ok, pessoal? Nessa parte aqui, então, que aliás é uma parte que a gente usa pouco, porque ninguém compra drone todo dia, era isso que eu tinha a considerar. Agora vamos aqui para os voos. E aqui na parte de voos, vocês devem conhecer, a gente tem 3 abas, né? A gente tem solicitações, quais os ativos e qual o teu histórico, daí aqui tem todos os voos que tu já solicitou, né? Tem uma cacetada de coisa aqui, e tem também um botão solicitar, que é onde a gente vai se ater. E aí, para solicitar um voo, a primeira coisa que a gente faz é informar qual aeronave que a gente vai utilizar. Então, vou pegar, por exemplo, esse aqui, que é o meu Mavic Air 2. Depois a gente informa se ele é recreativo urbano, então se ele é um recreativo rural. E aqui nessa tela eu vou fazer uma outra consideração, que é o seguinte: existe hoje uma tecnologia chamada geolocalização, que permite que de forma fácil tu consiga trabalhar com mapas, com coordenadas geográficas, e em cima delas colocar inteligência dentro do teu aplicativo. E aqui eles também estão utilizando outros 2 conceitos que não deveriam ser passíveis de interpretação, que são os termos recreativo urbano e recreativo rural. Se essas definições elas são exatas e não são passíveis de interpretação, então essa informação ela não deveria ser solicitada para o usuário, ela deveria ser calculada com base no local onde o usuário solicitou o voo. E só com essa alteração aí a gente iria reduzir de 4 para apenas 3 passos o processo de solicitação de voo. Mas vamos clicar aqui em recreativo urbano, onde a gente vai cair numa outra tela, que é onde tu vai informar o teu local de voo.
E aqui a gente já começa a ver uma certa preferência do DCEA por termos técnicos. A gente tem aqui em cima uma solicitação para que a pessoa informe a latitude e a longitude do local de voo, muito embora aqui embaixo até tenha uma mapinha que, na verdade, é onde todo mundo vai para conseguir solicitar o seu voo, pelo menos para uso recreativo. E não precisa ser um especialista em design de interface para saber que em qualquer sistema web, a forma de uso mais intuitiva, ela sempre vem em primeiro lugar. E eu diria até que essa parte aqui, onde tem esses formulários para inserir latitude e longitude, ela deveria estar abaixo do mapa, visível apenas depois que o usuário clicasse numa opção exibir opções avançadas, que geralmente tem uma setinha dessas aqui. Isso aqui é uma setinha para expansão, que cabe dizer nesse caso aqui não faz absolutamente nada. E outra observação que eu faria nessa tela aqui é que, se eu bem me lembro, antes eu tinha aqui um botãozinho para exibir o modo de satélite. Hoje, se eu vier aqui na minha rua, por exemplo, quiser fazer um voo na frente da minha casa, vamos vir aqui, ó, Florianópolis, eu não consigo ver exatamente onde é que é a frente da minha casa, então eu corro o risco de clicar na frente da casa do vizinho, ou então 3 casas pro lado. E antes, quando tinha o modo de satélite, era muito mais fácil de fazer uma solicitação mais precisa. Mas enfim, vamos fazer de conta aqui que eu quero fazer um voo aqui na ponta do pitoco, que é essa partezinha aqui. Cliquei, ele colocou um marcadorzinho aqui e um balãozinho definir como ponto de decolagem. Essa parte aqui eu acho que tá muito boa. Aí eu clico ali e eu venho pro quarto passo, onde tem daí um formulário um pouco mais extenso, que daí eu vou comentar aqui com vocês. Em primeiro lugar, a gente informa um nome para operação, que inclusive é opcional, se tu não quiser não precisa. Código SARPAS não muda, tipo de operação só tem uma opção, regra de voo também só tem uma opção, e aí é que cabe avaliar se, de acordo com as opções que o usuário já fez anteriormente, se esses dois campos não poderiam ser suprimidos. Aí, preenchido isso aqui, a gente vem aqui embaixo na janela de operação, onde tu coloca a data de início, a data de fim. Tu pode colocar o início e um fim com datas diferentes, e depois tu preenche a hora inicial da janela e a hora final da janela, ou seja, em qual período que tu vai estar voando. E aqui vem uma das principais críticas que eu teria a fazer a esse sistema. Olha o aviso que tem aqui em cima: os horários de operação devem seguir o horário oficial da aviação, UTC Zulu. Que diabos que é o UTC Zulu? Quer dizer, de novo, aqui a gente consegue ver uma preferência, por mais que esteja totalmente certa, sei lá qual é que é a justificativa, mas uma preferência do DCEA por termos técnicos, por termos da aviação. Só que tem um problema aqui, pessoal. No momento em que a ANAC resolveu não fazer nenhum teste, não fazer nenhuma prova para habilitar as pessoas a pilotarem um drone, então o DCEA tem que se conformar que eles estão falando com leigos. É importante que não só o DCEA, mas qualquer pessoa, quando disponibiliza um sistema e faz um esforço para que o maior número de pessoas utilizem aquele sistema, desenvolva o sistema da forma mais fácil de usar. Mas tudo bem, eu sou um cara de boa vontade e vou clicar aqui no Saiba Mais para ver o que é o tal de UTC Zulu. Tempo universal coordenado. Ok, eu tenho que ler uma página inteira da Wikipedia para descobrir qual é que é o horário UTC de acordo com o lugar onde eu moro. E aí, depois de ler aqui, eu vi essa parte que é o que importa. De toda essa página aqui, isso aqui já poderia estar escrito lá direto. Em relação ao horário de Brasília, o tempo universal coordenado está 3 horas adiantado. Então, se eu quero voar às 10 horas da manhã do horário de Brasília, eu tenho que fazer uma solicitação de voo para 1 da tarde. Cara, eu queria que fizesse uma enquete para ver quantas pessoas se dão trabalho de ler isso aqui e quantas pessoas simplesmente vão ali e colocam qualquer horário. Ou então, sei lá, cara, colocam das 8 da manhã até as 9 da noite. Sem contar que, se eles fazem tanta questão de ter lá no banco de dados deles os horários nesse formato Zulu, bastava que eles permitissem que os usuários colocassem o horário local, igual tá olhando aqui no reloginho do Windows, e daí o sistema fizesse essa conversão. Alguém tem que fazer essa conversão, ou é o usuário ou é o sistema, e decidir deliberadamente que o usuário precisa aprender um conceito para fazer uma conversão que o sistema poderia fazer automaticamente, não é o tipo de postura de alguém que quer que seu aplicativo seja usado por todos. Não se cria barreiras de uso de graça. Aí depois a gente desce mais, tem essa parte de localização. Ok, aqui eu informo qual é que é o raio em metros do meu voo, e aí aqui do lado tem uma setinha que poderia tranquilamente me dizer qual é que é o limite de acordo com o local e o tipo de voo que eu estou solicitando. Ah, mas isso aí tá lá na documentação, é só tu botar no Google, procurar o site do DCEA, depois ver onde é que faz o download do documento e ler lá o documento. Então, ao invés de fazer a pessoa catar em algum lugar lá o documento que explica tudo, simplesmente coloca aqui: insira o raio de metros, de acordo com a solicitação de voo que você está fazendo para o local de voo selecionado, você pode escolher um valor entre 0 e 200 metros. Pronto! Era muito mais fácil. Aí eu venho aqui pro lado onde eu tenho 2 campos. Essa aqui não tem explicação, cara. Um onde está escrito
altura ou altitude, e outro onde está escrito o valor da altura. E aqui também já tem uma certa confusão, né? E aí, de novo, a única coisa que eu tenho para recorrer nesse tipo de situação é essa interrogaçãozinha vermelha. Então, de cima diz o quê? Valor abaixo de 400 pés, utilize altura. E aí, na interrogaçãozinha do ponto de baixo, diz que o valor deve ser em pés. Ok. E mais uma vez, por uma questão de intuição, as pessoas elas estão acostumadas com metros, então se eu vou fazer um voo aqui, eu consigo estimar quantos metros eu vou subir. Agora, quantos pés? Eu não sei, então eu acabo sempre solicitando o limite. Então, mais uma coisa que eu acho que facilitaria muito seria permitir que fossem inseridos dados em metros ali. Mas e o campo de cima, altura ou altitude? Se vocês olharem no dicionário, vocês vão ver que realmente são palavras diferentes, significam coisas diferentes. E aí, olhando aqui na interrogaçãozinha, para valor abaixo de 400 pés, utilize altura. Se para valores abaixo de 400 pés tem que utilizar altura, suponho eu que para valores acima de 400 pés tem que usar altitude, senão isso não faria sentido nenhum. Então eu vou mostrar para vocês como seria fácil automatizar isso aqui. Valor da altura ou altitude em pés, 120. Ó, preencheu automaticamente. Aí eu vou mudar aqui, eu vou colocar então aqui 450 pés, viu? Passou para altitude. Para que eu vou fazer isso se é uma regra simples e o sistema pode calcular isso para mim? Me expliquem. Quanto mais barreiras como essa aqui tu cria no aplicativo, mais aversão os usuários têm a ele. Depois aqui tem um campo para informar uma documentação adicional, caso seja requerida. Depois aqui a gente tem outros 3 campos, o código de chamada que já vem pré-preenchido aqui, no caso pelo menos de voo recreativo. Depois seleciona aqui a comunicação com o órgão ATS, tu pode colocar aqui não se aplica, se na verdade não se aplica. Comunicação entre o piloto e o observador de RPA, isso aqui se tu estiver fazendo um voo de longa distância, né, que tem observadores, então tu pode colocar aqui, por exemplo, telefonia celular. Aqui embaixo também já vem preenchido, então tá de boa. Aqui um campo para descrição das operações e aqui embaixo nada menos do que 1, 2, 3, 4, 5, 6 caixinhas para vocês checarem. Isso aqui chega a ser um crime. Por acaso vocês já assinaram algum contrato que vocês precisam assinar debaixo de cada cláusula? É claro que não, cara, porque isso não faz sentido. Ao invés de eu ter que clicar, olha aqui, ó, um por um de todos esses checkboxes aqui, por que não colocar aqui declaração de ciência? Coloca esses 6 itens aqui, embaixo tu coloca um checkbox dizendo assim, declaro estar de acordo com os 6 itens descritos acima sobre as penas da lei. Ponto. Um checkbox. Ninguém vai ler isso aqui toda vez que solicitar um voo. Aí eu clico em enviar solicitação, é claro que ali eu acho que eu tinha deixado 450 metros, alguma coisa, 450 pés, né? Então, ó, ele vai me informar aqui os erros, ok? A altura solicitada para voos recreativos em área urbana é maior que a permitida, então, putz, podia ter ali qual é que é a altura máxima permitida para voo recreativo urbano, né? Já que o sistema está demonstrando claramente aqui que ele já sabia que estava errado. E também está me dizendo aqui que eu só posso solicitar voos para daqui 3 horas. É claro, tem a porcaria do horário do Paulo Zulu, que vive 3 horas no passado, confunde todo mundo. Então eu vou solicitar aqui, na verdade, 120 pés, que equivalem a 40 metros. O meu raio já estava ok. Aqui embaixo também. O horário que eu tinha que mudar. Então eu vou colocar aqui, como agora são 15h40, vou colocar aqui 6h50. Rola aqui para baixo. Enviar a solicitação. Opa, olha aqui, ó. Outra coisinha que poderiam ver, né? Ó, desselecionou aqui o que eu já tinha selecionado. Ok, ok. Enviar a solicitação. Solicitação enviada com sucesso. Qual dessas duas aqui é a operação que eu fiz? Não sei. Só tem o dia, não tem o horário, então eu não sei, eu tenho que ir na tentativa e erro. Outro conceito básico de usabilidade, pessoal, o identificador de um registro numa listagem qualquer, ela não pode ser um campo opcional. Quando a gente dá um nome para solicitação de voo, naquela tela de cadastro de solicitação de voo, ele aparece nessa listagem. Mais de duas uma, ou esse campo ele não deveria ser opcional, ou então bastaria que eles colocassem a hora junto da data, caso a pessoa não informasse um nome. 18h50, esse aqui foi a minha solicitação de voo. Ó, e vocês vejam que está aprovado já, né? Eles não tem que avaliar. Se estiver dentro desses parâmetros, simplesmente tu está informando o teu voo. Isso aí sim é uma coisa muito legal. Então assim, pessoal, e principalmente se tiver alguém do DCE assistindo esse vídeo aqui, essa foi a minha forma de tentar fazer as pessoas lembrarem que quando existe uma lei que te obriga a um determinado procedimento, e esse procedimento depende de uma ferramenta online disponibilizada para o cidadão, essa ferramenta ela precisa ter altíssima disponibilidade, um SLA absurdo. Essa ferramenta também precisa ser o mais intuitiva possível e ela precisa estar em constante evolução. O que era bom no ano passado, esse ano já não é mais. Então pode ser que se a adesão das pessoas ao sistema não está tão grande quanto se gostaria, talvez o problema não seja a falta de esforço, ou então porque todo mundo é meio delinquente.
Tá, beleza, pessoal? Então, para finalizar, só mais duas coisinhas lá na aba da comunidade do canal ali no YouTube. Há 4 dias atrás eu fiz uma enquete. Qual opção descreve melhor seus hábitos de voo com relação às normas? Vejam só o resultado. Quase 2.000 pessoas responderam. 13% voam somente dentro das regras, 59% tentam voar nas regras a maior parte do tempo, 21% não segue regra, só fica longe de aeroporto, 1% faz questão de não seguir regra nenhuma e 5% nem sabiam que regras existiam. Aí eu fiz também uma outra postagem hoje pedindo pro pessoal dar sugestões e reclamações para tornar os Sarpas mais fácil de usar. Quem quiser ler os comentários na íntegra, é só clicar na aba de comunidade aqui do canal, mas eu já aviso para vocês que muito do que eu falei aqui nesse vídeo veio das sugestões que o pessoal postou aqui. Por exemplo, o Emílio colocou aqui, ó, achar lugar de decolagem naquele mapinha ruim, saber hora Zulu é dose. Muita gente aqui, como o Aderlan, o Alan, o Ademar e tantos outros, citaram também a necessidade de um aplicativo para simplificar o processo. Teve também sugestões mais técnicas e até de fácil implementação, como essa aqui do Vitor, que disse que os campos data da informação de voo deveriam ser do tipo date para o navegador abrir o calendário. É muito ruim digitar no celular. Entre outras sugestões aí do pessoal, inclusive tem aqui até uma sugestão do Júlio, é isso mesmo? Enfim, eu acho que vale a pena dar uma conferida ali, inclusive para o pessoal do DCEA ver se não tem alguma coisa ali que talvez possa ser implementada mais rapidamente. Tá, beleza, pessoal? Era isso aí que eu tinha para falar para vocês então. Obrigado para quem assistiu o vídeo até aqui. Não se esqueça de deixar o like, não se esqueça de conferir se tu continua inscrito aqui no canal, sabe como é que o YouTube é. Se não tiver mais inscrito, ou então se nunca te inscreveu, te inscreve aí, aciona o sininho. Era isso, vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!